Olá, boa noite. A cada dia um escândalo, a cada hora uma brutalidade. As manchetes dos jornalistas variam um pouco entre assassinatos, corrupção, pedofilia, agressões e mostram também que alguma coisa está fora de ordem. Estaríamos vivendo uma era de psicopatias e perversidade? Comportamento, as maneiras de ser e de viver também pode contribuir para uma cultura de violência? Uma pergunta, né? E o que é que nós vamos discutir hoje? Esse é o nosso assunto com a doutora Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, especialista em medicina do comportamento e também uma estudiosa das questões ligadas à violência. Ana Beatriz Barbosa Silva nasceu em 30 de março de 1966, no Rio de Janeiro. Formada em medicina, fez pós-graduação em psiquiatria e se dedicou ao estudo do funcionamento do cérebro, transtornos e vários outros temas ligados ao comportamento humano. Além de seu trabalho clínico, Ana Beatriz é autora de 7 livros. Escreveu sobre mentes inquietas, mentes e manias, mentes insaciáveis, mentes com medo e mentes perigosas. Tema de seus 2 últimos trabalhos, que chamam a atenção para tipos de violência que precisam ser tratados como problema social. Por exemplo, o bullying. Preocupação crescente nas escolas por conta do aumento de casos de preconceito, humilhação e agressões físicas entre alunos de qualquer escola, pública ou privada, e de todas as camadas sociais. Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado, analisa que não existe apenas uma raiz biológica na origem das psicopatias. Existem também fatores culturais que tornam os psicopatas frios, cruéis e destituídos de compaixão, culpa ou remorso. Jornais e revistas divulgam com frequência diária crimes hediondos. Pais que matam filhos, namorados que sequestram e matam namoradas, casos de pedofilia, corrupção, maltratos a crianças. Crimes que se repetem, revoltam e mostram que alguma coisa está fora de ordem. Se isso ocorre, é porque nossa sociedade está fundamentada em valores e práticas que, no mínimo, favorecem a maneira psicopática de ser e viver. A autora salienta que o objetivo maior da ideologia moderna era preservar a liberdade individual. No entanto, essa ênfase sobre a liberdade criou a grande contradição de nossos tempos. Como estabelecer valores morais e éticos num mundo que prioriza as escolhas individuais? O desafio está lançado. O que podemos fazer? Os nossos convidados para a entrevista, a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, está aqui conosco a jornalista Cláudia Colucci. Cláudia é repórter de saúde do jornal Folha de São Paulo e mestre em História da Ciência pela PUC, aqui de São Paulo. O jornalista Ivan Martins. Ivan é editor executivo da revista Época. O jornalista Renato Lombardi, comentarista da TV Record. Aqui conosco também a jornalista Suzane Frutuoso, que é chefe de reportagem do jornal Diário de São Paulo. Hoje, excepcionalmente, Paulo Caruso não está conosco, está resfriado, bastante resfriado e, portanto, não está aqui. Mas a repórter Cristiana Alcalá está aqui presente conosco, ela que tem aqui as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores através do nosso endereço eletrônico. Quero lembrar a você que o Roda Viva, que a TV Cultura exibe simultaneamente pela internet, também é retransmitido para todo o país através da TV Brasil e das emissoras da rede pública e televisão. Doutora Ana Beatriz, boa noite, muito obrigado pela participação aqui conosco. Doutora Ana, inicialmente gostaria de perguntar o seguinte, nós mostramos aí uma série de casos famosos, né? A mídia toda tem trazido bastante. A senhora concorda com a afirmação de que a repressão sexual é a grande responsável pela maior parte desses problemas humanos que a mídia retrata? De jeito nenhum. Não concorda? Não, de jeito nenhum. Existe... Logo, então, a senhora está fora daquelas escolas tradicionais da psiquiatria? Da psiquiatria, não, da psicanálise. O que existe é uma certeza de que existem determinadas pessoas que nascem com uma índole mais perversa e outras não. Então, na raiz disso, está muito mais ligada à biologia, ao DNA. Existe uma coisa que a gente costuma dizer na ciência atual, é que o senso moral vem no DNA da gente. E justamente tem certas pessoas que não vêm com senso moral, quer dizer, que não vêm com essa capacidade de se pôr no lugar do outro, ou ter empatia, ou sofrer pelo outro. E essas pessoas são pessoas capazes de fazer qualquer tipo de perversidade. Então as pessoas criminosas já nascem criminosas? Nem todo criminoso. Você tem 2 tipos de criminosos. Você tem o criminoso psicopata e o criminoso não psicopata. Quando eu falo isso, eu estou falando o seguinte, que os criminosos psicopatas são aqueles mais graves e são aqueles capazes de fazer
tudo, as maiores perversidades ou os maiores atos de corrupção ou qualquer ato que prejudique o outro, sem sentir qualquer tipo de culpa ou arrependimento por isso. Ou seja, eles não têm nenhuma ligação afetiva com ninguém. Por isso eles são capazes de fazer isso. E existe o criminoso que não é psicopata. E esse é a maioria, tá? Inclusive nos presídios a gente sabe hoje que 85% dos presidiários da população carcerária não é psicopata. E por isso recuperado. E 15% seriam esses com essa índole mais perversa. Doutora, agora, a gente sempre associou, Ana, o psicopata ao assassino frio e calculista. No seu livro você coloca que o psicopata pode estar morando ao lado, pode ser o nosso chefe, pode ser o nosso colega de trabalho. Como identificar um psicopata frio, calculista, um psicopata, todos eles é um perigo em potencial? Todos eles vão fazer grandes destruições. Por exemplo, a gente sempre associa a questão do serial killer, que é o caso mais grave e clássico da psicopatia. Só que a gente pode dizer que o serial killer é o caso extremo. Mas, na realidade, o que define o psicopata é a falta de empatia, quer dizer, a falta de me colocar no lugar do outro e sofrer ou me solidarizar com o outro. Então, essa é a definição de psicopatia, uma incapacidade de sentir afeto real. Se você coloca dentro disso, você vai ver que você tem psicopatas desde leves, moderados e graves. O serial killer seria grave. E não necessariamente o psicopata é aquele que cometeu um crime, mas com certeza todos passarão pela vida de alguém deixando um rastro de destruição. Se não físico, na forma de homicídio, mas na forma de golpe, de destruição financeira, amorosa, com certeza. Houve um caso, há um tempo atrás, aqui em São Paulo, de um cidadão chamado Francisco Assis Pereira, o Chico Estrela, adorado pelos jovens no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, né, que andava de patins. Era instrutor, né? Um motoboy, né, de boa família, uma família moradora no interior de São Paulo, e que era um serial killer, matava, atraente, cativava as mulheres, levava as mulheres para uma mata do estado aqui em Diadema, no Grande São Paulo, e as matava. E aí, era um sujeito super inteligente, né, com sobrevivência na selva, ele levava as mulheres para esse lugar, dizendo que ia fotografá-las. E ele, a partir do instante em que ele foi identificado, a família conversou com a polícia e a família disse que ele era um sujeito dócil, normal. Que explicação se dá para uma atitude como essa? Exatamente isso, porque um psicopata ele não tem nenhuma alteração cognitiva. O que significa isso? O racional dele é perfeito, são pessoas sempre com conteúdo de inteligência bastante razoável, porque eles são 100% razão e 0 emoção. Se a gente pudesse comparar, o psicopata é aquele que sabe a letra da música, mas não sente a melodia. Então, como todo bom psicopata inteligente nessa questão cognitiva, ele rapidamente avalia o que a presa quer. E ele dizia muito, uma coisa que foi perguntada a ele, se é um cara feio, não é um cara atraente, como é que você explica isso? Ele fala muito simples, ele fala, eu falava para as meninas o que elas queriam ouvir. Simples. E o Chico tem uma coisa que ele é sincero, ele fala abertamente, se eu sair daqui, farei tudo de novo. Quer dizer, isso é o Chico Estrela, né? Sim. Por falar nisso, doutora, o Guilherme de Pádua já saiu da prisão depois de 7 anos, o assassino da Daniela Pérez, e ele tem se dito recuperado e arrependido. É caso de se acreditar nisso? Em hipótese alguma. Certos crimes, certas perversidades, somente um psicopata é capaz de fazer. Né? Em relação a esse senhor, ele sempre se refere ao acontecido como se fosse algo que ele não teve chance de se explicar. É preciso que a gente lembre que ele foi condenado por um tribunal de júri por um homicídio duplamente qualificado, que foi provado vastamente, que foi premeditado e por motivo torpe. Não existe possibilidade de você fazer uma crueldade daquela e jamais ter se arrependido, porque em nenhum momento fala em arrependimento, nunca. O que ele fala é que, se fosse possível, ele faria de novo, mas sem cometer erros. Quer dizer, o arrependimento dele é o arrependimento, exatamente. Na verdade, ele tem se dito arrependido. É claro que eu me arrependo do que eu fiz. Inclusive, tem essa semana uma matéria numa
numa revista de grande circulação semanal do país, em que ele fala exatamente que o crime não foi premeditado, porque se tivesse sido, ele teria feito melhor, ele teria sido mais eficiente. Quer dizer que ele pode praticar um crime idêntico? Pode. Doutora, crianças que praticam bullying, elas têm algum grau de psicopatia? Pode-se falar isso ou seria exagero? A gente tem que ter muito cuidado, porque nem toda criança que pratica bullying tem uma índole ruim. Pelo contrário, é a minoria. Na hora que você vai analisar o bullying, você tem 4 tipos de agressores. Você tem aquela criança ou adolescente que pratica bullying porque ela quer se enturmar, ela quer ser popular, então ela vai imitando o padrão que é bem aceito, né, ali naquela escola. Você tem um grupo de agressores que faz isso porque não tem em casa uma educação que associe autorrealização a exercício de solidariedade e altruísmo. Você tem crianças que passam por momentos delicados de agressividade, por N motivos, mas você vai ver na história que aquela criança está pontualmente agressiva. E você tem uma minoria, que são aquelas que desde muito cedo demonstram uma perversidade maior, inclusive com agressões a irmãos, a familiares, a qualquer desrespeito de normas e muita manipulação, muita maldade no sentido de jogar com as pessoas, inclusive com os pais, com os familiares. E essa minoria pode ser o psicopata de amanhã? Sim, na realidade, essa minoria, eu torno a dizer que é uma grande minoria, graças a Deus, é uma minoria que tem que ser muito bem observada, porque se há uma possibilidade de se moldar ou se adequar uma pessoa, uma criança com essa índole, essa possibilidade é na infância. Porque mais tarde, tanto que a gente só faz o diagnóstico de psicopatia aos 18 anos. Antes disso, a gente chama do transtorno de conduta. Mas como ela seria tratada? O que poderia ser feito? Educação, e educação de limites, porque veja bem, uma criança assim, ela sabe o que é certo e errado. Um psicopata, ou uma criança com tendência de psicopatia, ela sabe distinguir o certo do errado. A questão é que ela sabe que o que ela faz tem poucas consequências, então ela vai fazer. Doutora, em relação ao bullying, várias perguntas dos nossos telespectadores, uma delas é do Tiago Pierroni. Ele diz que se bullying sempre existiu, por que a ciência só começou a estudar o assunto há pouco tempo? Sempre existiu, porque na realidade o bullying, onde tiver relações humanas vai ter bullying, que na realidade é uma relação de busca de poder. Né? Quem pode mais, quem manda, o grupo dominante. Então sempre existiu no ambiente escolar. Tinha outros, era brincadeira, era o apelido, outras denominações. Começou a ser estudado na década de 80 e recebeu o nome de bullying na Noruega, porque houve uma série de acontecimentos, inclusive crianças suicidaram em função dessa perseguição persistente. A partir daí, o conhecimento começou a ser difundido. E até o nome não ganhou uma versão no Brasil, ou na Espanha, ou nos Estados Unidos. Em todos os lugares a gente convencionou que violência na escola e no ambiente escolar a gente denomina de bullying. Doutora Ana, pelo que a senhora disse até agora, então, pelo que eu entendi, então a maior parte dessas pessoas que praticaram esses crimes são pessoas que têm transtornos mentais, é isso? Não. Não são psicopatas? A maioria das pessoas que praticaram crimes perversos, como aqueles que a gente viu ali na introdução, casos conhecidos, divulgados, dependendo, ali naqueles exemplos, sim, porque determinadas perversidades então, o nosso somente sistema um psicopata judiciário faz. precisa ser revisto totalmente. Com certeza. Porque esse pessoal precisaria ir para um hospital psiquiátrico e não por uma casa de detenção. Porque na casa de detenção ele vai cumprir a pena e ele vai voltar ao convívio da sociedade. Eu não sei porque não é uma doença mental. Na realidade, é um transtorno de personalidade. Aquela pessoa nasce com aquela maneira de funcionar e pensar mas como a senhora disse agora, e ver a as pessoas vida. podem voltar a delinquir. Pode voltar a matar. Então, uma pessoa como essa não pode ser colocada em liberdade. A senhora concorda? Concordo. Então, a gente teria que separar o joio do trigo. Não, mas, Airoto, tem um caso que é bem atual e que está para ser libertado, que é o Chico Picadinho. Isso. Chico Picadinho, ele matou uma mulher, não é? Uma prostituta. Foi condenado a 28 anos. 10 anos depois, ele foi libertado, depois de ter passado por um exame criminológico, com psiquiatra, com psicólogo, com assistente social. Foi colocado em liberdade. 4 meses depois, praticou um crime idêntico. Exatamente. Idêntico. Matou de novo uma outra mulher e agora estão discutindo se liberta ou não.
Ele se encaixa, né, nesse psicopata de que não pode ser libertado? Totalmente. Porque existe um outro detalhe aqui, a senhora deve saber, que nós temos aqui no sistema carcerário do Brasil, existe uma falha muito grande no sistema carcerário em relação ao doente mental, ao psicopata. Não existe. Antigamente existia aqui em São Paulo o Franco da Rocha, o Juqueri. Existe lá um setor que é muito mal cuidado. Então, o que acontece? O psicopata ele fica no meio com os presos normais. Que não são psicopatas e acabam até usando os outros presos como soldadinhos, né? Por exemplo, é muito simples. Numa rebelião de penitenciária, que a gente costuma, infelizmente, ver muito nos noticiários, com certeza aquele que está pendurado, aquele criminoso, aquele preso que está ali sendo torturado frente às câmeras, não é um psicopata. Com certeza não é. Quer dizer que e com certeza aquela rebelião está orquestrada. No caso do Chico Picadinho, se o Ministério Público estuda a possibilidade, porque ele está há quase 40 anos preso, né, juntando as duas condenações. Sim, e tem um comportamento exemplar. Super, nunca deu um problema na cadeia, tem um discurso maravilhoso, é aquilo que eu falei, eles são 100% razão. Eles, na teoria, são perfeitos. Agora, isso é a grande burrice, se a gente pode dizer assim, do psicopata. Como ele não tem um sistema emotivo funcionante, ele não tem a marcação emocional que uma memória precisa ter para a gente não se repetir. Por exemplo, uma experiência negativa que você tem. Você automaticamente tem sintomas físicos quando você passa por uma situação desagradável. Estômago, exatamente, sudorese, taquicardia. E aquilo é um sinal que o organismo sempre vai te dar quando você estiver numa situação parecida e você vai evitar. O psicopata ele não tem a marcação emotiva na memória, então ele sempre se repete. É por isso que se consegue mapear hoje com imagens de ressonância o cérebro de um psicopata? Hoje a gente, através da ressonância magnética funcional ou o PET scan, a gente vê isso claramente, não é mais uma questão de achar, é uma evidência, e uma evidência que foi constatada por 2 pesquisadores brasileiros que ganharam nos Estados Unidos prêmio por isso, que é o Jorge Moll Neto e o Ricardo Oliveira, que constataram as áreas nessas pessoas, as áreas emotivas não eram acionadas como eram acionadas nas pessoas que eram submetidas à imagem, por exemplo, de estupro, de pôr do sol, quer dizer, emoções distintas faziam com que as pessoas que não são psicopatas reagissem o sistema límbico a uma coisa boa, uma coisa ruim. No caso dos psicopatas, essa reação era idêntica. Tanto fazia uma cena de estupro como um pôr do sol no arpoador, isso era indiferente. Essas doenças têm cura ou não? Essas doenças têm cura? A gente não pode falar que a psicopatia seja uma doença, né? A psicopatia é uma maneira de ser e de existir, na qual eu não tenho nenhum compromisso com o outro. O outro é só um objeto de prazer, de luxúria Isso não é uma doença? Não é uma doença porque ele nasce pensando assim. Eu diria que é uma personalidade disfuncional para a vida social. Uma personalidade de uma pessoa doente, ou não? É uma personalidade doentia socialmente falando. Mas isso tem cura? Não. Não tem cura? Não. Até o momento, não. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta agora. Isso que a senhora está nos dizendo agora não é incontroverso em termos científicos? Ou essa é uma opinião de uma linha que a senhora defende? Porque a senhora disse aqui, o senso moral vem no DNA. Sim. Isso é uma opinião que muita gente discordaria, não é? Um menino criado num ambiente violento, como um pai que bate, num ambiente muito pobre, cercado de bandidos, que os heróis, as referências morais deles são assassinos, existe uma larga possibilidade que esse menino possa se condicionar e achar que moralmente tudo se justifica. Mas isso não impede ele de ter culpa e arrependimento. Olha só, mas as ações dele poderiam ser nessa mesma direção, com ou sem culpa. As ações poderiam, mas ele teria um sentimento de arrependimento. Mas isso na prática acontece? Claro. Claro. Você pega um menino criado no ambiente violento... Um exemplo muito claro. Há pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro, o músico Marcelo Iuca, que a gente sabe que ficou paraplégico em função de um assalto, estava com o carro parado em frente a uma padaria, o enfermeiro e o motorista saíram, deixaram ele no carro, né, para comprar umas coisas e voltarem. Ele foi assaltado ali, por 3 rapazes. Um deles já queria atirar, mandando ele sair, não notou que ele não podia sair. E quando os outros foram voltando, notaram o movimento, a polícia foi chegando, um deles ficou e ele falou assim, cara, eu vou te botar sentado de novo, me desculpe que eu não sabia. Um deles
se mobilizou com aquilo. E outros estavam dispostos a jogar. Mas a estatística é muito ruim, o que significaria que 2 de 3 são psicopatas. Não estou dizendo que 2 de 3, mas eu estou dizendo que existem criminosos e criminosos. Eu não sei, existem criminosos e criminosos, é isso que eu estou falando. A psicopatia não é o fato de cometer um crime, é o fato de cometer um crime com um requinte de perversidade. Por exemplo, uma pessoa pode, ao ser em legítima defesa ou num momento de impulsividade, de descontrole, cometer um crime, mas ela se arrepende. Ela se arrepende. Eu não sei se você se lembra do caso do rapaz que matou a namorada inglesa. Foi o Mohamed. Exatamente, Mohamed. E é tão claro a gente ver como é que o psicopata não tem sentimento. A lógica do psicopata é uma lógica muito diferente da gente. Ele filmou, né? Ele matou, filmou, e botou numa mala, depois foi num baile. Não, ele primeiro deixou lá, esquartejou, foi num baile funk e voltou. E aí perguntaram a ele, mas por que você fez isso? Você deixou o corpo aí, foi num baile funk? Ele, mas já estava morta. Esse é o psicopata. Esse é o psicopata. Quer dizer, ele não está falando de uma pessoa que estava morta, não tinha o menor significado. Tem um ambiente psicopático, aqui o texto se referia nisso. O que é um ambiente psicopático? A gente sabe hoje, Ivan, que não existe uma educação ou um sistema, digamos assim, por exemplo, um garoto que mora numa comunidade, né? Ele pode ir para o crime, não necessariamente ser um psicopata. Isso pode realmente acontecer. Agora, imagina o seguinte, uma pessoa que esquarteja a outra, não é só matar, é esquartejar, como o Chico Picadinho. É um prazer tão mórbido que somente um psicopata pode ter. Porque a questão não é só matar, é matar com requinte de crueldade, é se vangloriar com o sofrimento do outro. Isso é fundamental. E isso não pode ser culturalmente ensinado. Não, isso pode ser culturalmente estimulado. Por exemplo, existem pessoas que provavelmente hoje cometem determinados crimes, não estou dizendo perversos, crimes, que certamente se tivesse num ambiente social favorável, uma educação favorável, ou num país em que as leis e o código de ética fosse uma coisa mais séria, onde a vida tivesse mais valor, essas pessoas provavelmente seriam de outro lado. Quer dizer, não estariam tendo essa história se tivesse oportunidade. Mas um psicopata não. Por isso que você vê psicopatas pobres, ricos, de colarinho branco, de não colarinho branco. Porque você veja bem, o psicopata não é só o que mata. Uma pessoa que desvia verba de saúde, ele está matando muita gente indiretamente. Mas ele não liga para isso. Vende o remédio para o câncer, né? Que ele rouba lá do posto médico. Exatamente. E vende, né? É um absurdo isso. Exatamente. Ou falsifica. Ou falsifica. Quer também. dizer, isso é uma falta de qualquer capacidade de se botar no lugar do outro. Qualquer. Doutora, nós vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Bem, nós, antes do intervalo, eu gostaria de dizer também que o nosso programa está sendo acompanhado por 3 tuiteiros que estão aqui conosco e colocando na internet seus comentários sobre o programa. São eles que nossos convidados, o publicitário Michel Micas Namora, que está aqui conosco, também a médica Simone Noronha e o estudante Felipe Augusto Galete Mauro. O Roda Viva faz o seu intervalo e volta em instantes. Até já.